a glória de Jesus. E disseram: é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Jesus toma apenas 3 discípulos. Aqueles 3 que frequentemente escolhe para acompanhá-lo em alguns momentos. Escolhe Pedro, Tiago e João. E os leva consigo ao alto monte, onde tem a experiência da transfiguração. São João Damasceno nos dá uma explicação por que Jesus sempre escolhe esses 3 discípulos. Diz assim o santo: chamou Pedro porque ele havia de se tornar o chefe da igreja. Chamou Tiago porque seria o primeiro a morrer pela fé. Chamou João porque era quem tinha a maior penetração dos mistérios de Deus. Por isso, sempre chamava Pedro, Tiago e João. E foi justamente a contemplação da glória de Deus que fortaleceu os apóstolos nos momentos mais difíceis de tentação. Pensem, esses homens deixaram seus projetos, deixaram seu trabalho, deixaram a família para se colocar no seguimento de Jesus. E assim o fizeram por longos 3 anos. E para eles, talvez de repente, Jesus é preso, flagelado e morto. E eles ficam um tanto quanto perdidos e desorientados. E é a contemplação da glória de Deus que os fortalece nesse momento. O texto nos oferece muitas reflexões. Destacarei 3 reflexões para nós nessa noite de hoje. A primeira é: a contemplação da glória de Deus nos dará fortaleza em nossa experiência de fé. Não é para que a gente tenha uma experiência de fé frágil, fraca, que qualquer coisa abale, que qualquer coisa venhamos a questionar Deus, questionar a igreja. Então, a contemplação da glória de Deus nos dá uma fé forte, sólida, e nos mantém firmes também a nós, nos momentos difíceis da vida, pelas quais todos nós passaremos, todos nós enfrentaremos momentos difíceis. Depois, ainda nessa dinâmica, nesses momentos difíceis, poderemos lembrar que nós não estamos só, porque Deus está conosco. O Emanuel, Ele está conosco. Contemplar a glória de Deus nos enche da sua presença e reforça em nós a convicção de que nunca estamos só. Por vezes, o demônio nos tenta, e nos tenta em pontos que somos frágeis, fracos. Quantas e quantas vezes o demônio nos tenta: está sozinho, todos te abandonaram, Deus também te abandonou. É a contemplação da glória de Deus que nos faz lembrar que Deus está sempre conosco. Nos faz lembrar que existe um céu, porque o Cristo glorioso se apresenta aos apóstolos. E o Cristo glorioso também se apresenta àqueles que o buscam com um coração sincero. E quando contemplamos o Cristo glorioso, o céu, ele se estabelece ainda mais como meta de nossa vida. E ainda pensamos o céu e percebemos que nada se compara à beleza e ao esplendor que está reservado para nós na eternidade. Porque o demônio nos cerca e vai tentando nos iludir para que percamos o foco,
para que contemplemos outras belezas distintas de Deus, do céu e da eternidade. Então, a contemplação nos fortalece. E só, segundo ponto de reflexão, só quem subiu o monte para rezar poderá contemplar a glória de Deus. Quem não se coloca em condição de oração, e em condição de uma oração contemplativa, nunca contemplará a glória de Deus. Por isso, coloco como segundo ponto de reflexão, é preciso subir o monte para ter a oportunidade de contemplar Deus. Suba o monte da oração. E é preciso ter disposição para rezar. Nem sempre a oração é um momento prazeroso, de satisfação. Por vezes é um momento árido, difícil, exaustivo. Rezar cansa, como trabalhar cansa, como estudar cansa. Rezar também cansa. E precisa ser um esforço nosso. No Horto das Oliveiras, os discípulos não resistiram e dormiram. E Jesus repreende os discípulos dizendo: não foram capazes de vigiar comigo. Quantas e quantas vezes poderíamos até ter a experiência de ouvir Jesus falando conosco: não fostes capaz de vigiar comigo. Quantas e quantas vezes fomos vencidos pela preguiça, pelo comodismo ou por outras coisas aparentemente mais prazerosas. E poderíamos ouvir essa voz de Jesus dirigida a nós: não foste capaz de vigiar comigo. É preciso adequar a rotina para priorizar a oração. Todos temos o dia corrido com muitos afazeres. E é só com determinação e organização de nossos horários que seremos capazes, não uma vez, outra, mas diariamente, pararmos para meditar a palavra, rezarmos o terço, participar da Santa Missa, nos colocarmos diante de Jesus Eucarístico e até fazermos um retiro. Não dá para ter uma vida de oração, uma vida espiritual sem ordenamento, sem organização, sem fortaleza, sem determinação, sem empenho. Não tem como. Por isso que tantos não crescem na vida espiritual. Por isso que tantos não saem do lugar na vida espiritual. Porque falta organização, porque falta determinação, porque falta prioridade. E eu poderia dizer, porque falta amor. Quando falta amor, não iremos conseguir priorizar Deus. Se falta amor na tua vida espiritual, Deus nunca será uma prioridade para você. E quem não ama, e portanto não faz de Deus uma prioridade, se acostuma com as desculpas. Diz para Deus: ó Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, eu trabalho muito, estou muito cansado, não tenho tempo para rezar, mas minha vida é uma oração, o Senhor sabe disso. Aí começam as desculpas, né? Para não rezar. Deus conhece meu coração, conhece mesmo, e sabe que você é um preguiçoso, uma preguiçosa, e por isso não reza. Sabe que você é desorganizado, desorganizada, por isso não reza. Ele sabe, mas é preciso mudar isso. Organiza a tua vida e pare de desculpas, porque se você não subir o monte da oração, nunca irá contemplar a face de Deus. A certeza é que apenas quem se propõe a subir o monte do recolhimento interior e exterior para rezar, é que se colocará em condições de contemplar a glória de Deus. Você pode ter anos de igreja e ser apenas um cumpridor de mandamento. Você pode ter anos de igreja e ser apenas aquele que se preocupa em cumprir as regras básicas da fé.
e pode não ter uma experiência de Deus. Você já teve uma experiência de Deus profunda, que impactou tua vida? E se teve, quanto tempo faz? Tem que ficar buscando na memória para lembrar qual foi a última vez que você teve uma experiência profunda de Deus? De qualquer modo, seja de um jeito ou de outro, se é assim, é triste sua vida de fé. Porque a fé torna-se um peso e um fardo para quem não contempla a face de Deus. A fé torna-se um peso e um fardo para quem não consegue fazer uma experiência de contemplação, uma experiência de amor. Terceira realidade: não consegue contemplar a glória de Deus quem não está comprometido com a santidade. E não tem como estar comprometido com a santidade sem superação do pecado. Há pessoas que o pecado e a vida pessoal são assim, amigos íntimos. Enquanto tua vida não conseguir superar o pecado, você não consegue contemplar a face de Deus. Porque o pecado, aprendemos na catequese, desde criança. O pecado grave rompe a amizade com Deus. E a amizade com Deus rompida não nos possibilita uma relação de intimidade. O pecado precisa ser combatido, o pecado precisa ser vencido para que você tenha a esperança da santidade. Então não se acomode com o teu pecado, não se acovarde com o teu pecado. A ausência de luta contra um pecado impede que muitos tenham uma experiência profunda de Deus. Como enxergar se os olhos estão vendados? Como Deus virá a nós se continuamos voluntariamente escolhendo o pecado, porque ninguém é forçado a pecar? Embora eu escute muitas histórias, ninguém é forçado a pecar. Você escolhe voluntariamente o pecado, portanto você escolhe viver distante de Deus. E por isso, pode ter uma fé fragilizada. O pecado é uma barreira que você mesmo impõe entre você e Deus. Não há santidade com o pecado. E não há contemplação da glória de Deus com o pecado. A Quaresma é esse tempo de conhecimento próprio, de luta contra o pecado, de esforço por rezar mais e por rezar melhor. E já estamos na segunda semana. Isso está acontecendo na tua vida? Você está rezando melhor? Está rezando mais? Está vencendo o pecado? Porque 2 semanas já se passaram. Faltam 3. A experiência dos discípulos, dos santos e de pessoas piedosas próximas de nós são uma prévia da eternidade feliz. Confiemos no testemunho dessas pessoas, quando dizem, é bom estarmos na presença de Deus. Você pode não ter essa experiência, porque nunca se esforçou suficientemente para isso. Mas aqueles que nos antecederam, ou que nos cercam, dizem, é bom estarmos na presença de Deus. É muito bom ver um futebol, ainda mais quando ganha. É muito bom ver um filme, uma série. É muito bom um tempo na rede social. Mas tem que ser muito melhor estar na presença de Deus. Como pode? Você é um cristão, uma cristã, e sente mais prazer e satisfação em coisas que não se reportam a Deus?
Até uma rede social é mais importante do que Deus. Confie no testemunho das pessoas. É bom estar na presença de Deus. E se você conseguir fazer uma experiência dessa com Deus, não só você vai poder dizer, é bom estar na presença de Deus, como você vai dizer também, eu quero permanecer na presença de Deus. A hora que você experimentar a presença de Deus, você vai poder então entender Pedro, e vai poder repetir as palavras de Pedro. Eu quero permanecer na presença de Deus. E confiando no testemunho dessas pessoas, todo esforço valerá a pena. Por mais difícil que seja, por mais empenho que tenhamos que colocar, se alcançarmos a contemplação de Deus, vai valer a pena. E você só terá a oportunidade se você buscar. Deus se deixa encontrar. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se manifestar a cada um de nós. Mas temos que buscar. Você precisa buscar mais. E precisa buscar melhor. Para que contemple Deus. E quando contemplar Deus, tua experiência de fé será transformada. A tua vida será transformada pelo encontro com o Cristo transfigurado. Que Deus nos ajude, a todos nós, a não termos uma ou outra pessoa contemplativa, mas que Deus nos ajude a termos uma comunidade contemplativa, a termos uma comunidade que contempla frequentemente a face de Deus. Está na hora de marcarmos nossa vida de fé com santidade. Está na hora de impactarmos a vida da igreja com a nossa santidade. Está na hora de impactar a tua família com santidade. Deixa a covardia e deixa a moleza, deixa a tibieza e abrace a fé. Suba o monte com Jesus. Assim seja.